Bom dia, terceira série. Vamos iniciar mais uma semana, né? Hoje temos 2 aulas de física na segunda-feira. Então, a nossa primeira aula de hoje vai ser correção da tarefa da semana passada, tá? Quarta-feira eu passei para vocês uma tarefa sobre os exercícios 1, 2 e 3 da página 22 da apostila, né? Que falava sobre força magnética sobre cargas. E agora eu vou fazer a correção aqui junto com vocês, tá bom? Então, o exercício 1 da apostila diz assim, que o campo magnético terrestre em Taubaté tem uma componente horizontal que vale 20 microtesla e uma componente vertical que vale 12,5 microtesla. Tá? Vou anotar esses dados aqui já. Então, ó, o campo magnético horizontal vale 20 micro, eu já vou substituir por 10 a menos 6. Lembra que o micro vale 10 a menos 6, né? E o campo magnético vertical vale 12,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Se um elétron, que é uma carga, né, tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 9, então, ó, menos 19, desculpa, Coulomb, se mover na direção vertical, com uma velocidade 1 vezes 10 a quinta metros por segundo, ele ficará sujeito a uma força magnética de qual modo? Então, lembrando lá, ó, força magnética é Q, V, B, seno de alfa. Lembram da fórmula, né? Então, eu vou substituir os dados. Mas e agora? Tá vendo que eu tenho 2B aqui? Qual que eu vou usar? Então, eles falaram assim, ó, que esse elétron vai ser lançado com uma velocidade vertical. E o que significa? Se ele vai se mover na vertical, não vai surgir não vai surgir força magnética na vertical. Porque lembram que se a carga se move paralela ao campo magnético, não surge força? Então, esse campo magnético aqui, ó, não vai interferir em nada, porque ele está assim, ó. Eles estão falando que eu tenho 2 campos magnéticos, um na vertical aqui e um na horizontal aqui. E eu vou lançar um elétron aqui, ó, e ele vai se mover na vertical. Então, como ele está paralelo ao campo magnético vertical, não surge força nesse sentido. Só que ele está aqui, ó, formando 90 graus com o campo horizontal. Então, vai surgir força só nesse sentido, e ela vai ser máxima porque eles estão formando 90 graus. Lembra que quando o ângulo é 90 graus, a força é máxima, quando é paralelo não tem força, e quando for um outro ângulo oblíquo existe, mas a força não é tão grande, né? Então, aqui, ó, eu vou usar o valor só da horizontal, porque na vertical não tem força, porque a carga está se movendo nesse mesmo sentido, tá? Então, vamos só substituir os valores aqui, ó. Vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, a velocidade 1 vezes 10 a quinta, o campo magnético 20 vezes 10 a menos 6, e aqui como o ângulo é 90 graus, sendo de 91 mesmo, não precisa colocar, né? Vou calcular aqui multiplicando, ó, 1,6 vezes 1, 1,6 mesmo, 1,6 vezes 20, 32. Aí repete o 10 e vai unir todos os expoentes aqui, ó. Menos 19 mais 5 dá menos 16. Menos 16 com menos 6 dá menos 22. Não, menos 20, né? Aqui, ó, 5 menos 6 dá menos 1. Então, menos 19 com menos 1, menos 20. Né? Só colocando em notação científica agora, ó, a vírgula deveria voltar para cá 20 casas, mas para ficar em notação ela volta só uma. Né? Ó, a vírgula estava aqui, pulou para cá, diminuiu uma casa. Então, 3,2 vezes 10 a menos 19 newtons. Vocês vão marcar X na letra A. Tá? A alternativa correta, letra A. Tudo bem? Então, vamos lá para o próximo exercício. Exercício número 2, que também era de cálculo.
Então, o exercício 2 diz assim: uma carga de menos 3 coulomb, então, ó, já deram o valor da carga, desloca-se com uma velocidade de 4 metros por segundo na direção do eixo X, formado pelo ângulo de 30 graus com o campo magnético B. Então, ó, esse aqui possui ângulo. E o campo magnético tem uma intensidade de 15 Tesla. Então, eles querem que vocês calculem o valor da força magnética que atua nessa carga. Tá? Então, mesma fórmula, força magnética é QVB seno de alfa. Tá? Então, vamos lá substituir os valores. A carga vai ser 3, porque a gente usa sempre aqui, ó, em módulo, tá? Não precisa colocar o sinal. A velocidade é 4, o campo magnético é 15, e aqui vai ser seno de 30. Porque o exercício disse que era 30 o valor. Tá? Então, aqui 3 vezes 4, 12. 12 vezes 15 vai dar 180. E seno de 30 é 1 meio, que é lá da tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? Então, aqui só finalizando, 180 divididos por 2, 90 newtons. Esse é o valor da força magnética sobre a carga, tá bom? Esse exercício não tinha alternativa, então era só assim mesmo, só calcular, tá? E o último exercício, que era o número 3, um exercício da Federal, dizia lá que o espectrômetro de massa é o equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Essas partículas possuem mesma velocidade, paralela ao plano da página e com o sentido indicado no desenho. No interior desta câmara há um campo magnético uniforme B perpendicular à velocidade V, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta, conforme representado no desenho com o símbolo bolinha com pontinho dentro, né, que significa saindo da página. E daí vocês têm lá a trajetória das partículas 1, 2, 3 e 4, que vocês têm que marcar verdadeiro e falso, tá? Então aqui, gente, só para vocês entenderem melhor, vamos analisar aqui, ó. Vocês têm lá um quadro que tem vácuo, tá? Tem um campo magnético aqui. O que significa esse campo magnético desse jeito aqui, ó? Significa que ele está perpendicular ao plano, saindo da página, tá? Então, o campo magnético está assim, ó, saindo da página aqui, tá? Aí, aqui, no orifício, vocês vão injetar algumas cargas aqui dentro, tá? Vocês vão lançar ela com uma velocidade perpendicular ao plano. Então, vai surgir uma força magnética máxima em cima delas. E daí, o que acontece? Vai ter um movimento aqui, ó. A carga 1 se move desse jeito, a carga 2 se move um pouco mais aberta, a carga 3 se move mais aberta ainda, e a carga 4 se move para o outro lado. Tá? O que significa isso aqui, ó? A velocidade está assim, né? Elas foram lançadas aqui, formando 90 graus com o plano. Então, pela regra da mão direita, gente, ó, campo magnético saindo da página, ó, meus dedos saindo, a velocidade está entrando aqui. Tá vendo que a palma da minha mão ficou voltada para cá? Então, significa que a força magnética vai puxar as cargas para o lado de cá. E realmente, ó, 3 se moveram para o lado de cá, tá vendo? O que significa isso? Significa que as 3 aqui, que se moveram para o lado da força, possuem carga positiva. Por isso que elas se moveram a favor da força magnética, tá? A 4 que se moveu para o lado contrário, significa que ela possui carga negativa. Por isso que ela se moveu para o outro lado, tá? Então, eu já sei que a 1 e a 2 e a 3 são positivas, a 4 é negativa, que ela se moveu para o lado contrário. Então, vamos ver as alternativas lá, ó.
A partícula da trajetória 2 possui carga positiva e a 4 negativa? Tá certo, a 2 é positiva, a 4 é negativa. Tá? Verdadeiro. A primeira alternativa lá. Aí a segunda. Supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a da trajetória 2 tem maior massa que a da trajetória 1? Então, ó, da trajetória 2 ficou com maior raio, tá vendo? Do que a da trajetória 1. E tá certo, pensando na segunda lei de Newton, lá, força resultante igual a massa vezes aceleração, quanto maior a massa, maior vai ser a força resultante, né? Então, também é verdadeiro, tá? A terceira, supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2? A da trajetória 3, ela tá mais aberta que a trajetória 2, tá vendo? Então, significa que ela tem menor carga, tá? Porque a carga é inversa ao raio. Quanto mais carga tiver, vai gerar uma força maior, vai puxar mais para perto, então o raio vai ser menor. Então, carga e raio são inversamente proporcionais, tá? Então, falsa. E a última, se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior? Não, teria um raio menor, porque a força magnética ia ficar maior, com o campo magnético maior, ia puxar elas mais para perto, o raio ia ser menor, tá? Então, VVFF é a alternativa D, tá? Que vocês vão marcar lá nesse exercício. Então, aqui está a correção da tarefa, dos 3 exercícios que nós tínhamos, tá? E agora, a gente tem mais uma aula de física hoje, que a gente vai dar continuidade nesse conteúdo aqui, tá bom? Então, espero vocês na nossa próxima aula.